Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um webinar em parceria com a Bubox. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre métricas e mensuração. O foco principal desse webinar é a gente falar de como que você mede o que é importante para o seu veículo, para o seu blog, para o seu site. Em marketing e comunicação digital, a gente pode literalmente medir tudo. A questão é que nem tudo é importante. Eu achei interessante também trazer 3 pontos de vista sobre métricas. A gente falar sobre métricas do ponto de vista do publisher, do produtor de conteúdo, da agência que coloca a publicidade no seu blog, no seu site, e do anunciante que está comprando essa publicidade. Então vamos. Primeiro eu queria botar alguns conceitos aqui para a gente falar sobre tipos de métricas que existem aí em mídias sociais. A gente tem métricas de visibilidade e influência. Quando a gente está falando sobre quando a gente está falando aí principalmente sobre a exibição, quantos page views teve, quantas visitas teve, a gente está falando de métricas basicamente de visibilidade. Quando a gente está falando de influência, a gente está falando de métricas de propagação, quantos retweets teve, quantos compartilhamentos teve no Facebook, quantas vezes seu blog foi citado em outros canais. Essas são métricas de influência. A gente tem as métricas de engajamento, que é qualquer tipo de participação, comentários, curtidas, favoritos, todos são exemplos de participações. A pessoa participou de alguma maneira ali da sua produção, do seu conteúdo, interagiu com ele de alguma forma, isso a gente considera como uma métrica de engajamento. E aí nós temos as métricas de conversão, quando alguém faz alguma coisa que é interessante para a empresa. Por exemplo, para um e-commerce, comprar um produto é uma conversão. Alguém entrou no site e fez uma compra. Para uma ONG, as pessoas fazerem uma doação para a ONG ou um voluntário se cadastrar é um exemplo de uma conversão. Para um blog, a gente não trabalha com conversões diretamente, exceto se você estiver fazendo uma pesquisa dentro do seu blog, se você tiver assinantes de newsletter do blog, você pode considerar isso como conversão. A pessoa entrou no seu blog e respondeu uma pesquisa. A pessoa entrou no blog e cadastrou-se para participar de uma promoção. A pessoa entrou no seu blog e assinou para receber via newsletter. São exemplos de conversões que eventualmente você pode ter aí dentro do seu blog também. Vou falar agora, começar falando sobre veículos. Antes eu queria falar um pouquinho sobre KPIs, na verdade bem rápido, só porque eu estou usando o termo aqui para exemplificar essas métricas que eu vou dar de exemplo. KPI é indicador-chave de performance. Quando a gente está falando de um KPI, ele é uma métrica que está, como o próprio nome diz, indicando se a sua performance está indo bem ou ruim. A ideia é que o KPI seja um número que você vai acompanhar regularmente, você vai acompanhar ele diariamente, semanalmente, mensalmente, você vai definir essa regularidade. Em geral, quanto mais importante aí for o seu blog, o seu site, com mais frequência você vai acabar acompanhando esse KPI. E toda vez que você olhar esse número, ele tem que te dizer se as coisas estão indo bem, estão indo mal, e tem que te ajudar a entender como você pode melhorar o que você está fazendo hoje. Então, por isso que ele é chamado de indicador-chave de performance. Você tem que acompanhar ele regularmente, ele te diz se as coisas estão bem ou não estão bem, e a partir daí você vai tomar a decisão de mudar alguma coisa que você está fazendo. Então, nós vamos focar nesse tipo de métricas, nesse tipo de indicadores. Indicadores que mostram para você se o que você está fazendo está funcionando bem. Né? A gente já tem uma primeira pergunta aqui, que é, na verdade, sobre aí o que é mais importante, o tempo de permanência, o tempo de page views. Eu já vou explicar aqui, inclusive, mostrando diretamente no Analytics. Né? Esse primeiro KPI que eu vou dar de exemplo aqui é tempo médio de permanência por página. Na verdade, não existe esse número no Analytics. Esse número eu obtenho dividindo a duração média da sessão por páginas por sessão. Aqui eu peguei o Analytics, apesar de eu não gostar muito de usar Analytics em língua portuguesa. Os motivos eu não gosto da língua portuguesa é que aparece taxa de rejeição aqui. Fica parecendo que a pessoa que entrou, né, e saiu do site, ela tem algum
problema emocional com o site, né? Então, a rejeição é uma palavra que tem uma carga emocional muito forte em português, que não condiz exatamente com o que significa o mesmo termo aqui em inglês, que seria o bounce rate, né, em inglês. Bounce rate, na verdade, a pessoa entrou numa página, saiu sem visitar nenhuma outra página. Mas, por exemplo, se ela entrou na página, ficou 5 minutos, leu tudo o que estava ali e saiu, isso vai contar como um bounce, vai entrar na taxa de rejeição. Porém, o tempo de visitação ele vai ser alto porque a pessoa parou e leu. Então, para veículos, no caso, produção de conteúdo, a gente não dá muita atenção para a taxa de rejeição. A gente vai dar mais atenção para o tempo médio da sessão. Obviamente, para os tipos de site, como por exemplo, um e-commerce, um site que a pessoa tem que se cadastrar, tem que se logar, esses sites é muito importante o tempo de rejeição ser o menor possível, porque nós queremos que as pessoas se cadastrem, nós queremos que as pessoas comprem, e para isso elas têm que visitar outras páginas ali dentro do site. Para um blog especificamente, isso não é um número muito importante. Vamos voltar falando ali da duração do tempo de visitação por página. Eu vou pegar aqui o número de páginas por sessão, né? Onde é que eu acho esse gráfico aqui, esses números, né? Dentro do Google Analytics, eu vou entrar na parte de relatórios, daí eu vou ali em público-alvo, tenho ali visão geral. Em visão geral, eu vou ver esses números, e aí eu vou fazer uma divisão aqui, vou pegar a quantidade o tempo médio da sessão. Sessão é o seguinte, você entrou no site, você visitou 3 páginas, saiu, é uma sessão. Você entrou no site, visitou uma página só, saiu, é uma sessão. Você entrou no site, viu 5 páginas, saiu. Foi almoçar, voltou. Entrou no site de novo, visitou mais 2 páginas, saiu. São 2 sessões, uma antes do almoço e depois do almoço. Então, cada período contínuo de visitação ele é contado como uma sessão. Uma pergunta aqui, mesmo não dando atenção à taxa de rejeição, o Google leva em consideração a taxa de rejeição do seu algoritmo? Não tenho nenhum indicativo sério de que, só especulação, de que, por exemplo, se a taxa de rejeição é alta, então o seu site vai ser penalizado. Em tese, a pessoa entrou no seu conteúdo, gastou tempo, leu, isso é um indicativo positivo de que o seu conteúdo foi consumido, de que o seu conteúdo é interessante. Obviamente, o algoritmo do Google não é totalmente aberto, mas eu não conheço nenhuma fonte mais séria de que eu possa afirmar que a taxa de rejeição te afeta. Eu conheço sites com taxas de rejeições muito altas, mas por ter um tempo de visitação bom, eles são extremamente bem indexados. Então, se eu fosse levar com base em exemplos que eu conheço de mercado, eu diria que a taxa de rejeição, se ela influencia muito pouco aí em um eventual ranqueamento seu do Google. Tem uma outra pergunta aqui, para uma empresa recém-criada tem mais importância o tempo de permanência? Empresa, se ela quer que a pessoa entre no site, cadastre-se ou compre alguma coisa, taxa de rejeição é importante. Para um blog, importante é conteúdo, é ler o conteúdo produzido, blog, jornal, revista, e aí o tempo de permanência é mais importante. Então eu vou pegar aqui agora que eu expliquei o que é sessão, né? Eu vou pegar o tempo médio da sessão e vou dividir pela quantidade de páginas. Então, as pessoas aqui, quando entram aqui nesse exemplo, nesse site que eu peguei como exemplo, elas ficam em média 6 minutos e quase 6 minutos e meio, 6 minutos e 23 segundos. Eu vou dividir isso ali pelo tempo, pela quantidade de páginas por sessão, 4.2. Essa conta vai dar 1 minuto e 30, que esse número não tem no Analytics, esse número que fui eu que calculei. E aí, obviamente, na hora que eu fui calcular, eu converti aqui o 23, né? Não fiz vírgula 23, porque o 23 dá quase 0,5, dá 6,4 aqui mais ou menos, dividido por 4,2 vai dar o 1,5, que vira 1 minuto e 30 segundos. Então, esse 1 minuto e 30 segundos é o meu tempo médio por página. Aí, muitas vezes, o pessoal pergunta, Dinei, mas o tempo médio por página, 1 minuto e meio, tá bom, tá ruim? Qual que é o tempo bom por página? Esse tempo varia em função do tamanho do seu conteúdo. Você tem um conteúdo muito longo, muito extenso, né? Você precisa de um tempo maior. Você tem um conteúdo mais resumido, é um tempo mais simples. Como que você pode fazer um teste? Você pode pegar, por exemplo, o texto do seu blog, pega o celular do lado, cronometra, começa a ler. Terminou de ler, vê quanto tempo você gastou para ler. Faz isso com algumas páginas, você vai ver que, em média, o tempo bom de leitura ali do seu blog é X.
né? Então, esse tempo médio é o tempo médio que você tem que alcançar para você poder dizer que a maioria das pessoas leu tudo que você escreveu. É, Outra pergunta de novo sobre a taxa de rejeição. Gente, taxa de rejeição, por isso que eu não gosto de usar o Analytics em português. A palavra rejeição em língua portuguesa ela é muito forte. Não se preocupe com taxa de rejeição, exceto se vocês forem um e-commerce ou um site que as pessoas se cadastram. Aí a taxa de rejeição é um problema para vocês. Inclusive, aí a análise que tem que ser feita é em que página a pessoa sai do seu site e o que você tem que fazer para daquela página ela continuar. É assim que se lê a taxa de rejeição. Se o seu site é conteúdo, taxa de rejeição não é o seu problema, você está perdendo tempo importante analisando taxa de rejeição. Então, inclusive para quem tem cliente, eu sempre recomendo pegar a impressão para fazer um print do Analytics, fazer em inglês, porque quando o cliente olha a taxa de rejeição no relatório, ele não olha mais nada que você falou, né? Ele fala assim, putz, por que as pessoas não gostam de mim? Ele já leva a taxa de rejeição por um outro lado completamente diferente. Falamos de um outro Key Performance Indicator aqui, visitantes recorrentes. Antes disso, tem uma outra pergunta interessante aqui. A estatística do blog não bate com a da Analytics. Por quê? O critério de mensuração é diferente. Eu vou explicar mais para frente como é que são os critérios de mensuração de anúncios e vocês vão entender claramente que existem várias formas de medir a mesma coisa. Né? Por exemplo, só para dar uma ideia vaga, pode ser que o blogger espere carregar a página para contar uma visita, o Analytics não, ou vice-versa. Isso já dá uma diferença na quantidade de visitas. Pode ser que se você não movimentar a página, um considera que você parou de ler, o outro demore mais tempo para não considerar que você parou de ler. E aí um conta uma visita, outro não conta visita. Então, não existe um critério claro do que é uma visita. Existem algumas instituições que trabalham com padrões, por exemplo, o IAB tem alguns padrões para publicidade online, por exemplo, mas em termos de visitação, de analytics, basicamente o Google definiu os padrões dele e, estranhamente, o próprio Google, muitas vezes, entre ferramentas diferentes, ele não mantém esses tipos de padrões. Então, outra coisa até interessante vocês terem é que existem maneiras diferentes de medir, né? Você vai medir a sua altura, né? Com sapato, sem sapato, dá uma coisa diferente. Se você dá uma esticadinha na coluna, já dá uma altura diferente. Então, esses critérios de mensuração, eles podem mudar, eles não são absolutos. Eu vou dar um exemplo prático mais para frente, isso vai ficar mais claro. Voltando a falar aqui do Key Performance, do outro KPI, os visitantes recorrentes. Os visitantes recorrentes é o número que ajuda você os visitantes recorrentes é o número que ajuda você a entender a capacidade de fidelização aí da sua audiência. Vou mostrar aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, peguei uma outra tela do Analytics. Como que eu chego nessa tela aqui? Relatórios, comportamento, e aí dentro de público-alvo tem a opção comportamento, dentro de comportamento tem a opção novos versus recorrentes. Aí eu tenho aqui novos visitantes e visitantes que retornaram. Visitantes que retornaram é um número muito importante para mim, que ele está mostrando o seguinte: eu sou capaz de criar fidelidade, eu sou capaz de trazer uma pessoa várias vezes. Esse cara que cria fidelidade no seu site é o cara que tem um valor maior porque ele tem um relacionamento com você. Quando você recomendar um produto ou serviço, esse cara vai prestar mais atenção na sua recomendação. Você dá uma olhada aqui nos números, você vai ver que a taxa de rejeição, né, as páginas por sessão, duração da sessão, esses números eles são melhores para o visitante que retorna do que o visitante novo. Ou seja, esse cara visita mais páginas dentro do meu site. E aí você vê aqui na página por sessão esse número está maior. E ele fica mais tempo, consequentemente. Então é um cara que gosta mais, ele explora mais profundamente o seu site. Toda vez que ele volta, ele passa mais tempo. Esse cara vai prestar mais atenção, ele tem mais chance de ser impactado pelos anúncios, ele vai prestar mais atenção no que você escrever numa eventual recomendação sua. Entendeu? É um cara mais importante para você. Esse cara que define
o tipo de visitante que você tem, o tipo do seu público-alvo de verdade. Você pode eventualmente escrever um texto que faz muito sucesso e ver um monte de visitantes novos que não tem um perfil padrão da sua audiência. Esse visitante que retorna é o cara que representa efetivamente a sua audiência e você tem que procurar estimular esse número. Quanto maior, melhor. Aí, como ajustar? Dinei, vamos supor o seguinte, cara, meu número de tempo médio de visitação, ele tá ruim. Meu número de visitantes que retornam tá ruim. Como eu arrumo isso? Que métrica que eu tenho que olhar para saber aonde que eu tenho que arrumar, aonde que eu tenho que mexer, o que eu tenho que fazer? Aí nós temos duas formas de analisar o conteúdo para descobrir onde eu posso melhorar o meu trabalho. Eu vou mostrar nas telas analíticas onde estão esses dados aqui, tanto de conteúdo quanto de traffic source. Primeiro, conteúdo, eu vou entrar aqui de novo em relatórios. Dentro de comportamento, tem ali conteúdo do site. Primeiro eu vou pegar aqui todas as páginas. E ele vai mostrar ali para mim, página por página, as estatísticas de cada uma dessas páginas. Esse número, e aí como que eu vou ler isso daqui? Por exemplo, o meu tempo médio de visitação não está bom. O que eu posso procurar aqui? Páginas que estão com tempo médio de visitação melhor e tentar entender nessas páginas que estão com tempo melhor, dar uma olhada que tipo de conteúdo eu coloquei, o que tem em comum essas páginas que eu poderia usar em outras páginas, por que essas páginas fazem sucesso, o que faz com que as pessoas gastem mais tempo lá. E em contrapartida também eu posso olhar naquelas que têm um tempo menor, né? Procurar dar uma olhada lá, o que eu poderia melhorar nelas, colocar de um lado as páginas que as pessoas ficam mais tempo, né, os posts ali, os textos, versus os textos que as pessoas saem rápido, desistem, o que eu posso melhorar fazendo essa análise? O que eu posso das páginas boas trazer para as páginas ruins e eliminar das páginas ruins? Então aí eu vou tentar melhorar esse meu número de tempo médio de visitação fazendo um ajuste fino, um pente fino. Às vezes o pessoal me pergunta, Ednei, não tem nada que melhorar, aquela página ali, o tempo médio de visitação dela é ruim. Né? O que eu devo fazer? Aqui, por exemplo, eu tenho uma página que tem um tempo ruim, que na verdade ela tem um link para outras páginas. Ela é uma página de entrada mesmo. Então o cara clica. Pessoal, só um comentário aí. Tem gente que comentou que deu uma pausa. Eu queria saber se vocês estão. Tá todo mundo acompanhando direitinho? Tá me ouvindo? Só dá um comentário aí no question. Ok? Sim, beleza. Não. Então deve ter sido um problema particular aí de quem comentou aqui. Tranquilo. Tô com medo de repente de estar falando sozinho. Obrigado. Já recebi vários feedbacks positivos aqui. Valeu, gente. Então, vamos lá. Então, essa página aqui é uma página só de entrada. Ela de fato, ela tem que existir e as pessoas vão clicar e vão sair logo. Então, nessa página não tem muito o que mexer. Vamos supor que essa página aqui, com o tempo ruim, ela fosse uma página, fosse um texto meu. E esse texto as pessoas estão ficando segundos, não estão lendo o texto inteiro e estão indo embora. E eu dou uma olhada lá no texto, não tem muita coisa que eu melhorar. A imagem está boa, o texto teoricamente está bom. Na verdade é o seguinte, talvez esse assunto não seja interessante tratar no meu blog, e talvez seja interessante, inclusive, excluir esse texto. Desistir desse conteúdo. Ele está, talvez, mesmo que ele esteja trazendo muita audiência, pode ser uma audiência de qualidade baixa, uma audiência de qualidade ruim. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui como as agências medem o seu site, e vocês vão perceber que ter essa qualidade ruim, no final das contas, ela não te ajuda a ganhar mais. Visitantes de que não leem o seu conteúdo, não passam tempo no seu site, eles não necessariamente vão te ajudar a melhorar os seus rendimentos. Então, aquela página ela não é importante para navegação. Você não tem como melhorar esse conteúdo, eu recomendo você excluir. Então, até para deixar de trazer essa audiência ruim. Até para deixar de trazer essa audiência ruim para o site. Pessoal, de novo, alguém falou que não está ouvindo aqui. Tá ok? Só para depois eu vou parar de perguntar também, porque só para não ficar neurótico. Tá ok? Tá ok, beleza. Então, tranquilo. Vamos continuar, desculpa. Então, realmente é melhor excluir porque você está trazendo, às vezes, um visitante de baixa qualidade
E esse visitante de baixa qualidade, ele vai reclamar do seu site, ele vai fazer perguntas inadequadas para você, ele pode, não achando conteúdo no seu texto, clicar nos anúncios e às vezes fazer essa baderna lá do lado do cliente. Então não é um cara interessante para você trabalhar. É melhor excluir esse conteúdo, parar de vir esse tipo de visitante para cá. E às vezes, muitas vezes, um blog faz um texto caça-paraquedista, né, do tipo, chama muita atenção no Google, traz muita visita, mas o cara fica pouco tempo e sai. Esse tipo de visitante, ele destrói o seu site. Eu vou explicar mais para frente como ele destrói, né? Perguntar se você é punido pela falta de audiência. Na verdade, assim, sem audiência, você evidentemente que não vai ter bons rendimentos com seu site, com seu blog. Agora, como a audiência é ruim, você também não vai ter uma boa audiência. O que vocês têm que buscar é audiência de qualidade. Um dos parâmetros de qualidade é o tempo de média de visitação alto. O outro é o cara estar retornando com frequência. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vou pôr um fone de ouvido. Talvez está dando retorno da minha própria voz, apesar de eu não estar ligado. Pronto, agora eu pus um fone de ouvido. É interessante que eu já tinha gravado antes, não tinha dado esses problemas. Talvez o pessoal também que está assistindo aqui hoje talvez esteja mais exigente. Uma pergunta aqui, no caso dos blogs que os textos são lidos rapidamente, se o seu texto é interessante, a pessoa passa um bom tempo lendo. Agora, se os seus textos são curtos e a pessoa gasta mesmo pouco tempo para ler, não tem nenhum problema. Seu tempo médio de meditação vai ser baixo, mas a pessoa lê o que você escreveu. O importante é a pessoa ler o que você escreveu. Então você faz posts curtinhos e rasteiros, que a pessoa gasta ali 15, 20, 30 segundos. Então não tem problema do seu tempo médio de meditação ser 30 segundos. É um problema ser 30 segundos quando você tem textos gigantes e percebe que ninguém está lendo. Né? Ou você tem que mudar o estilo do seu texto, ou você tem que trabalhar o conteúdo de uma maneira diferente. Ver se tem alguma... a questão do... O pessoal perguntou se alguns posts podem ser maiores que o outro. E aí você vai, na verdade, isso aí vai ser uma média, né? Então, você não vai... você tem posts muito grandes, posts muito pequenos, você vai tentar levar uma média aí. Eu tenho um post aqui que gasta 30 segundos para ler, tem um outro que gasta 2 minutos. O site tem mais posts de que tipo? Dos que gastam 2 minutos ou dos que gastam 30 segundos? Então, talvez mais do tipo que gasta 2 minutos, então talvez 1,5 minutos seja um tempo médio bom para você. E aí você vai saber, se você não está desconfiado, você vai ter que entrar aqui em texto por texto e olhar o tempo médio de cada um deles. Agora você consegue saber exatamente por conteúdo, e aí você consegue fazer diferenciações de textos grandes e textos pequenos. Pelo menos o pessoal está me dando feedback de que melhorou agora com o fone de ouvido. Talvez a acústica aqui da sala que eu fechei para não entrar barulho, então talvez estava fazendo eco. Uma outra pergunta aqui. Agregadores de conteúdo em geral trazem uma audiência ruim, então, de menor qualidade, mas ao mesmo tempo são muitas pessoas conhecendo o seu blog. Como saber se é legal ou não colocar o conteúdo em agregadores? É legal você colocar o conteúdo em agregadores desde que você não faça um texto meio pega-trouxa, que a gente brinca, né? Você coloca lá um título que realmente é aquilo que ele vai encontrar. Aquela brincadeirinha do tipo... duas pessoas se encontraram na rua depois de 10 anos e você não imagina o que aconteceu. Ele é legal, ele chama atenção para a pessoa clicar, só que quando ela clica, se realmente não tem um negócio fantástico do outro lado, isso gera uma decepção. Então, a intensidade que você está usando para capturar no título, o texto tem que corresponder do outro lado. E se isso está correspondido, o agregador de conteúdo te traz muita audiência e vai trazer uma audiência de qualidade também. O que você não pode é tentar enganar o cara. E aí, agregadores, redes sociais, Google, qualquer método de divulgação, se o cara acha que vai encontrar uma coisa e encontra outra, ele sai logo, e aí o seu resultado não é muito bom. Inclusive, entre agregadores, né, depois, se vocês não conhecem ainda, dá uma olhada no BuBlogs,
que é um agregador que a Bubox lançou. Então é BOO-blogs, para fazer a busca aí no Google. É um agregador interessante para vocês cadastrarem, e ele traz inclusive uma imagem além do título que já ajuda a levar um visitante que já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar. Já é um visitante que vai ser de uma qualidade melhor ali. Uma outra pergunta aqui: no começo acessos são baixos, mas melhores. Qual o tempo para um blog deslanchar? Não tem um tempo padrão, cara. Às vezes você pega aqueles tumblers que foram criados de um dia para a noite e com o conteúdo é divertidíssimo, eles explodem de audiência e depois o assunto, o assunto meio que morre, eles acabam. Então, ele, na verdade, dependendo do tipo de conteúdo que você fez e da frequência, ele pode ser estúpido no começo e baixar com o tempo, né? Então, não é uma regra que o acesso começa baixo e depois melhora. Mas, em geral, aí depois de o importante é você ter um crescimento contínuo mês após mês. Quer dizer, você começou a escrever, aí começou a montar uma fanpage, montou um perfil do Twitter para divulgar. A gente vai falar depois, num outro webinar, um pouquinho mais sobre divulgação. Conforme você vai ganhando mais seguidores, as pessoas vão indicando, vão falando de você, vai crescendo. O tempo de publicação entre uma e outra influencia para capturar novos visitantes? Sim, o tempo de publicação influencia. Se você escreve todos os dias, você, em geral, consegue capturar audiência com uma regularidade melhor. Aliás, para um blog que está começando, eu recomendo você tentar fazer textos diariamente. No caso, depois que você já tem uma audiência, se você quer só manter no ar, você até pode escrever uma vez por semana, de vez em quando, mas no começo escrever diariamente é uma boa para você capturar mais audiência. Tem que tomar cuidado também o seguinte: não adianta escrever só para cumprir tabela. Se você não tem uma ideia muito boa, é melhor pular alguns dias e escrever quando você tiver algo muito bom, porque as pessoas vão aprender a respeitar que quando você divulga que tem um post, você vai lá no seu fanpage e fala: olha, tem um post novo aqui. As pessoas dão mais atenção porque elas sabem que você fez um texto bacana. Tem gente falando que o cadastro no Bublog está dando erro. Se for o caso, manda uma mensagem para contact@bubox com erro, o pessoal vai dar uma olhada. Mandei o e-mail de suporte da Bubox para todo mundo, para vocês darem uma olhada. Já tem data próxima webinar, eu vou deixar aqui no último slide. E postar o conteúdo igual em várias redes sociais. Na verdade, primeiro é o seguinte: seu post do blog tem que ter um conteúdo único, exclusivo. A chamada que você vai fazer para o seu post pode ser a mesma chamada em todas as redes sociais, sem problema. Não acho muito interessante você replicar o texto, porque na verdade você deixa de levar audiência para o seu blog. Se deixar de levar audiência para o seu blog, você não vai ganhar com a publicidade no seu blog, e quando começa a ter problemas, por exemplo, cai a visitação da sua fanpage, o alcance do Facebook, né? Você fica dependente de Facebook, você acaba perdendo audiência. Então sempre é bom levar o cara para o seu blog, e a chamada pode ser a mesma em todos os lugares. Eu falei que uma das formas de ajustar é olhar por página, olhar o conteúdo. Outra forma de ajustar é olhar o traffic source, olhar a origem da visitação. Onde que eu vejo isso? Em relatórios, aquisição, entra ali em visão geral, canais. Primeira visão que eu vou ter é essa aqui: da onde está vindo minha visitação? Busca orgânica do Google, o cara digita o link diretamente, o cara veio de um outro site, o cara veio de redes sociais, o Google Analytics não conseguiu identificar de onde ele veio, e o cara clicou em algum e-mail, né, recebeu por e-mail o seu link. Esse aqui primeiro ele mostra geral, e aí você pode depois entrar num desses itens e detalhar. Por exemplo, vamos entrar em redes sociais. E aí eu vou ver cada rede social, da onde que está vindo da onde que está vindo a audiência. E aí eu consigo ver os números, né, de duração média da sessão, de páginas por sessão, taxa de rejeição. Eu consigo ver esses números por rede social. E aí eu consigo ver o que está performando melhor. Aqui no caso, os visitantes vindo do Facebook, eles ficam mais tempo no site do que, por exemplo, os visitantes que vêm do Twitter.
Então está funcionando melhor a minha divulgação no Facebook. O que eu estou fazendo para divulgar no Facebook diferente do que eu estou fazendo no Twitter? Não estou fazendo nada diferente? Talvez eu precise fazer algo diferente no Twitter. Talvez no Facebook, como tem um resuminho na hora que eu boto um link, está vindo um público mais qualificado, né? E isso está me dando um engajamento melhor, uma duração média de sessão melhor. Talvez no Twitter eu tenha que explicar melhor o que a pessoa vai encontrar no link para ele trazer um visitante mais qualificado. Aí eu estou dando exemplos de perguntas que você pode fazer. Mas aqui uma primeira análise que você vai conseguir fazer é olhar essa performance por cada tipo de rede social e ver o que você pode melhorar no seu trabalho de divulgação em cada rede social. Outra coisa básica, se você está usando só o Facebook para divulgar, é um erro. Você deveria estar usando aí diversas redes sociais. Obviamente vai aparecer algumas redes que você não precisa trabalhar, o Orkut estão fechando, né, então não vale a pena você trabalhar, mas, por exemplo, o Google Plus é uma rede que está crescendo, e conforme é divulgado seu conteúdo no Google Plus, melhora o seu ranking no Google. Então, você ter visitantes vindo do Google Plus é interessante. Perguntaram aqui, esse vídeo vai ficar depois no YouTube, tá? Aí vocês acompanham o perfil da Bubox lá, que o meu perfil, vocês vão ter o link do vídeo. Tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas. Sobre ganhar audiência, eu vou falar mais claramente no outro webinar, então não vou entrar muito nesse processo aqui. O pessoal perguntou sobre o canal Odder, se aparecer muitos acessos no Odder. Na verdade, o Odder pode ser robôs, pode ser acessos anônimos, não tem muito o que você fazer do Odder, não tem que se preocupar. Se o Odder é o principal acesso, provavelmente você tem alguma fonte estranha aí levando tráfego para o seu site. Tecnicamente, eu não sei te dizer como que você poderia identificar isso. Na verdade, não de uma forma resumida aqui, que a gente possa dar uma pergunta de poucos segundos no webinar. Mas o seu foco tem que ser os outros tipos de acesso direto, você divulgando o link, acesso orgânico melhorando seu SEO, e acesso de redes sociais, você trabalhando mais canais, divulgando mais canais aí. No YouTube vai ser o canal Bubox TV, tudo junto, tá? Depois eu vou divulgar o endereço quando o vídeo sair. Continuando agora, então, eu posso entrar num detalhe um pouquinho maior ainda, né? Aqui, por exemplo, eu vou clicar no dimensão secundária e vou acrescentar a dimensão página destino. Então, é a mesma página que eu estou, vim aqui em dimensão secundária, acrescentei página destino. O que ele fez? Ele vai mostrar agora a combinação rede social e página de destino. Então, eu vou saber não somente qual a visitação que teve no Facebook, mas eu vou saber de cada link diferente que foi divulgado ali no Facebook. E aí eu consigo ver o tempo médio, né, de visitação, quantidade de páginas por sessões. O tempo médio, na verdade, aqui o print screen eu cortei. O tempo médio ele seria a próxima coluna aqui da tela. Mas eu consigo ver o tempo médio, tá, páginas por sessão, tudo isso por cada tipo de conteúdo especificamente. E aí eu consigo ver que tipo de conteúdo meu está funcionando melhor em cada rede social. Pode ser que você, na sua fanpage, alguns conteúdos façam mais sucesso do que na sua conta de Twitter e vice-versa. E aí, a partir daí, você começa a definir uma editoria diferente. Você vai procurar uma frequência diferente, divulgar conteúdos diferentes em cada uma das contas. Então, você pode adotar um tipo de estratégia para o Facebook diferente da estratégia para o Twitter. E você só vai ter essa sacada quando você olhar esses conteúdos que estão fazendo mais sucesso em cada rede e começar a tomar decisões de o que funciona mais em cada tipo de rede diferente, e aí você consegue melhorar a sua divulgação a partir daí. Então, são basicamente essas métricas que você olha para tentar melhorar ali o seu tempo médio de visitação, melhorar seus visitantes recorrentes. Então, se você aprende a trabalhar de forma mais específica para Facebook, você faz com que o pessoal do Facebook volte com mais frequência. Uma forma específica para Twitter, faz o pessoal do Twitter volte com mais frequência.
Uma pergunta aqui se é ruim postar conteúdo aleatório para chamar a atenção, é melhor postar apenas relacionado aos meus produtos. Falando de Facebook especificamente, hoje em dia é ruim você postar conteúdo aleatório apenas para chamar a atenção, porque as pessoas, quem segue você, ela quer acompanhar o teu conteúdo, o teu produto, o teu blog, o teu site, e aquele conteúdo aleatório que todo mundo está falando, provavelmente os próprios amigos dele estão falando e já está pipocando na timeline dele. Se tem um grande acontecimento na sociedade, é interessante você contextualizar isso e produzir um conteúdo único. Esses conteúdos únicos é o que vão chamar atenção de verdade para sua página e trazer um público qualificado. O caça-paraquedismo, os memes, isso é um tipo de recurso que em geral, o Google, o Facebook combatem, pode funcionar durante o tempo, mas com pouco tempo ele para de funcionar. Vamos avançar aqui. Vamos falar agora um pouquinho de como as agências medem o seu site, aí, a performance do seu site. Em geral, quando elas compram publicidade no seu site, elas vão comprar de 3 formas diferentes. Só um disclaimer aqui, eu estou explicando isso aqui de uma forma geral, eu não estou falando do sistema, eu não vou falar agora, por exemplo, do sistema da Bubox em específico. Para ser totalmente sincero, atualmente eu sou consultor da Bubox, eu não trabalho lá dentro, não fico dentro do escritório, e eu não sei exatamente o detalhe técnico de como o produto faz. E também, de certa forma, isso serve para você para outros tipos de sistemas de publicidade que vocês utilizam. O propósito aqui desse webinar em parceria com a Bubox não é para a gente fazer propaganda da Bubox, mas você aprender métricas que ajudam você a desenvolver aí a sua página de uma forma geral. Então, isso aqui são conceitos que diversos sistemas utilizam, conceitos do mercado, para vocês entenderem como que isso é medido. Então, em geral, são campanhas, ou por clique, né, por CPM ou por CPA. E se você tiver alguma dúvida específica sobre o Bubox, né, de novo, você pode falar com o suporte da Bubox. Eu já mandei aqui o contact, eu vou mandar mais uma vez para todo mundo. Que o pessoal está sempre à disposição ali para te atender, para tirar os detalhes específicos aí que você tiver na plataforma Bubox. Vamos falar sobre o CPC. O que significa o CPC? O CPC significa que a cada vez que alguém clicar num banner seu, você vai ganhar um valor equivalente a esse clique. Um valor aí pré-combinado entre a agência e o sistema, o Google, o Bubox, etc., o sistema de publicidade. O que em geral, esses sistemas tomam cuidado para não cobrar indevidamente do anunciante? Cliques repetidos, em geral, não são contados. Cliques feitos por robôs, eles não são contados. E cliques ruins, pode escolher a campanha do seu site. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre cliques ruins daqui a pouco. Mas às vezes a pessoa ela mesma clica várias vezes, ou ela bota um robô, um software para fazer esses cliques, e depois reclama que os cliques não foram computados. Esses cliques não são reais, não são espontâneos, e os softwares hoje conseguem detectar isso por uma série de parâmetros, não é mais IP, cookie, tem uma série de tecnologias mais avançadas para validar se esse clique foi repetido e para se ele foi feito por um robô ou não. Já vou falar um pouquinho sobre cliques ruins, tanto para CPC quanto para CPM. Fizeram uma pergunta aqui, o que é CPA? Eu acho que eu, na verdade, acabei passando meio rápido, né? O CPA é um custo por ação. No caso da Bubox, especificamente, eu não trabalho campanha CPA, o custo por ação seria o seguinte, você só vai ganhar alguma coisa se a pessoa fizer algo, se a pessoa se cadastrar em algum lugar, se ela fizer download de algum software, se ela comprar algum produto, né? Então, programas que funcionam como afiliados, em geral, eles trabalham somente com CPA. Então, seria você ser remunerado por alguma ação específica lá do outro lado. O CPM é o custo por mil, é o custo por exibição de propaganda no site. Cada vez que for exibido a sua propaganda, você recebe alguma coisa. E aí, de novo, os softwares têm, como eu falei, não sei se o Bubox trabalha exatamente assim, mas os softwares têm alguns critérios
para medir o CPM. Por exemplo, você vai lá e coloca uma peça do Bubox ou do Google lá no rodapé do seu site. E aí o seu site foi carregado. Você não vai ganhar imediatamente aquele page view se a exibição estiver fora da tela. Se o banner estiver lá no cabeçalho, quer dizer, ele foi carregado e ele está visível na tela, né, está numa área visível pelo leitor, pelo visitante, é contada essa visitação. E às vezes o pessoal, aí muitas vezes já começa a dar problema, o sistema de publicidade diferentes, às vezes dão diferentes estatísticas, porque eles têm critérios diferentes. Um conta o banner fora da tela, o outro não conta. Se o banner está parte dele aparecendo na tela, por exemplo, você coloca um banner na lateral, aí o cara não rolou a tela o suficiente para o banner aparecer inteiro. Alguns sistemas vão esperar esse banner aparecer inteiro, outros não. Outra conta que alguns desses sistemas fazem exibições por um curto período de tempo. O cara abre a página e já rola rápido a página. Não ficou praticamente nem um segundo naquele banner. Isso não é contado como exibição, porque não teve condições do cara eventualmente ter visto. Então, isso pode ou não ser contado. De novo, eu estou falando de algumas regras gerais aí que existem no mercado. Então, não vai bater o seu número de page views do Analytics com necessariamente a quantidade de views de alguma campanha que você está fazendo. Isso não é só Bubox, isso é Google AdSense, isso é diversos outros sistemas, porque na verdade qual que é o objetivo aí da campanha de CPM? Que o cara veja a propaganda. Se não viu claramente a propaganda, não tem necessariamente por que ele remunerar você. E aí, mais uma vez, o cara que fica mais tempo no seu site, que lê com mais calma, tem mais probabilidade dele ver a propaganda e passar um tempo significativo na propaganda. E aí, tanto as campanhas de CPC ou CPM, você vai provavelmente ter uma performance melhor quando você tem esse visitante de melhor qualidade. Só fez uma pergunta aqui, eu estou ignorando algumas perguntas off-topic, pessoal, desculpe, senão o seminário fica meio perdido. Então, se eventualmente eu não responder alguma pergunta sua aqui, você pode me mandar depois por e-mail, por Twitter, eu vou deixar meus contatos no final. Então, a pergunta aqui era um pouco off-topic, mas achei bacana. Não confio em banners. Para mim, já associei a vírus. Tem alguma forma de mudar essa impressão nas pessoas? Na verdade, a maior parte das pessoas ainda confia em clique em banners. Quem trabalha com publicidade, quem é blogueiro, quem é de comunicação, marqueteiro, etc., a pessoa já tem um certo ranço de banner e não tem muito o que fazer para mudar isso. Na verdade, eu brinco que a gente tem uma overdose de banners. Mas o que tem acontecido muito também na publicidade é o pessoal melhorar a qualidade dos banners. Os banners têm ficado visualmente mais bonitos e isso transmite mais confiança também. Então, do ponto de vista de quem está produzindo, você produzir com visual mais moderno é uma coisa que ajuda a ter uma visibilidade melhor. Vamos explicar agora um pouquinho sobre o que é o clique ruim, né? O clique ruim, ele é um clique que gera um tempo baixo de navegação. Esse é um dos exemplos, né? Outro exemplo é um clique que gera rejeição. A pessoa entra no site e sai sem visitar outras páginas. Um parênteses aqui, olha só, eu falei que a taxa de rejeição para você que é blogueiro, ela não é muito importante. Agora, quando o cara clica na publicidade no seu blog, ele está indo para um site que é um e-commerce ou é um software, um produto que a pessoa quer que cadastre, quer que faça download. Se a pessoa não faz um clique adicional para comprar, para se cadastrar, esse visitante que você mandou para lá, ele não é um visitante interessante. E quando o cara faz mais um clique, a taxa de rejeição vai diminuindo. Então, o cara dá uma olhada na taxa de rejeição das pessoas que vêm do seu site. É uma taxa de rejeição alta, quer dizer, você mandou muito visitante, mas o visitante não se interessa pelo site do cara. Então, o seu site não é interessante para a campanha dele. Então, ele acaba preferindo não anunciar com o seu site. Você manda visitante para o cara, o visitante chega lá, fica poucos segundos e sai. E isso é um padrão. Então, na verdade, não é um visitante interessante para você. E o clique não gera conversões. Veja bem, o cara não está remunerando você por conversões. Mas a expectativa dele é que gere conversões. Ele anunciou um produto lá no seu site. Ele clica, as pessoas
ele espera que alguém acabe comprando. E milhares de pessoas clicam, ninguém compra. Aí acontece, a conta não está fechando para ele. E aí ele vai parar de anunciar. Né? Aí talvez alguns sites estão vendendo, outros não, ele vai parar de anunciar em alguns sites e vai começar a anunciar em outros. Quer dizer, esses aqui são algumas atributos de um clique ruim. Tem uma pergunta aqui que é, como é um clique ruim, acabei de explicar, e a segunda parte da pergunta que é interessante, qual a lógica de eu ser excluído por um clique ruim se meu site é livre para todos? A questão é que você não é excluído por um clique ruim, você é excluído por um padrão de cliques ruins, quer dizer, todos os cliques que vêm do seu site, a pessoa fica pouco tempo, nunca compra nada e sai rapidamente. O que significa isso? Significa que o visitante do seu site não é um cara interessante para a empresa. E se isso acontece frequentemente com várias empresas, vários anunciantes diferentes, o seu site em geral é excluído pode ser incluído no sistema de anúncios. De novo, não estou falando que esse é o critério da Bluebox, não trabalho mais no escritório lá no dia a dia, mas alguns sistemas sim utilizam isso como um critério, e mesmo quando não tem um sistema no meio, quer dizer, o cara anuncia diretamente com você, por exemplo, sem nenhum sistema no meio, ele está acompanhando a sua estatística. Se ele detecta isso, ele decide interromper a veiculação no seu site. É uma decisão que uma agência toma, falando como quem compra publicidade também já tive agência, hoje eu faço trabalho de consultoria independente. Se um cara está me entregando algo que não gera conversões, a taxa de rejeição alta, desculpa, um tempo baixo de navegação, eu vou parar de usar aquele site naquele tipo de campanha. Uma outra pergunta aqui, se o excesso de banners e publicidade em geral atrapalha e bastante irrita o usuário. Sim. A recomendação hoje é que não se passe de 3 banners na primeira dobra. Na verdade, no site inteiro. O ideal é que os banners estejam todos na primeira dobra e quer dizer, na primeira parte, eu chamo de primeira dobra, a primeira parte visível do site, né? E nessa primeira parte visível é que você tem que concentrar os banners e não colocar uma quantidade absurda de banners também. O que acontece? Você tem muito banner na primeira dobra e pouco conteúdo, o cara vai rolar a tela para ver o conteúdo e aí no que ele rola a tela ele para de ver o banner. Então é interessante ter bem balanceado conteúdo e banner nessa primeira dobra e não passar do máximo aí de 3 banners. O pessoal está perguntando sobre o critério de conversões, se precisa ser um número pequeno de conversões ou nenhuma conversão. Em geral, o que geralmente irrita o anunciante é nenhuma conversão. Número muito pequeno de conversões, isso acaba... Isso muitas vezes é um problema de performance do produto. Não está tendo muita conversão porque às vezes o produto não é muito bom. E também isso depende de uma série de uma comparação. Né? O cara anuncia em 100 sites diferentes. 50 geram conversões, 50 não geram conversões. Ou seja, o cara sabe que a campanha dele está funcionando, as pessoas estão comprando. Só que elas estão comprando só nesses sites aqui, nesses outros não. O que eu vou fazer? Eu vou parar de anunciar nesses que não estão comprando e continuar anunciando nesses outros. Eu anunciei em 100 sites diferentes, ninguém comprou. E aí, obviamente, tem um simancol do cara, tipo, pode ser que o problema seja no meu produto. Mas também, se o cara tem um produto ruim, cedo ou tarde ele ia parar de anunciar em qualquer tipo de site, não é necessariamente um problema seu como produtor de conteúdo. O pessoal está perguntando se é compatível ter Google AdSense e Bluebox no mesmo site. É totalmente compatível. Eu, inclusive, no internei.net eu uso Bluebox e AdSense no mesmo site. Tem até na verdade, tem algumas parcerias aí entre Bluebox e outros sistemas de anúncios também. Vamos avançar um pouquinho agora. Vamos falar sobre conversões, que é a parte do anunciante. Como que esse anunciante está olhando lá. Então a gente falou de algumas métricas para você melhorar os seus números, a sua audiência. E olha só agora que você já tem 2 pontos de vista. Quando você melhora ali a qualidade do seu anunciante, esse cara já é um cara que tem mais chances de ser um comprador, um consumidor de qualidade para a agência e para o seu anunciante. Então, melhorar a qualidade do visitante, por que eu insisti tanto naquilo ali de ser um visitante recorrente com tempo maior?
porque agora você tem um cara de qualidade que você manda para a página dos anunciantes. A agência, ela está te medindo ali por cliques, está te medindo por views, está te medindo por tempo médio de visitação, por taxa de rejeição, porque são os números que ela tem. O anunciante, ele te mede por conversões. Ele quer saber o seguinte: anunciei, vendeu, baixou meu software, se cadastrou na minha newsletter, ele quer saber se ele realmente teve resultado com aquele investimento que ele fez. Então, para o anunciante do outro lado, sempre vai interessar o CPA. Eu já vi muito blogueiro falar coisas absurdas do tipo, mas eu mandei um monte de visitante para lá. O cara tem que ficar feliz com isso. Não, o cara tem que ficar feliz se vender, né? E aí você tem a questão do tipo, mas se ele não vender, não é problema meu, né? Não sou. Se ele não vender, não é problema meu, não sou eu que não estou vendendo. Mas assim, se você não está vendendo para esse cara vai parar de gastar dinheiro com você. Então, então se ele não está ficando feliz, o dinheiro vai sumir da sua mão. Obviamente que você não tem que se preocupar tanto com isso, no sentido de que o cara tem um produto ruim e você não tem nada que pode fazer para melhorar isso. Mas pense o seguinte, naqueles mercados que já estão consolidados, que têm produtos bons, que você sabe que são coisas que as pessoas costumam comprar pela internet, sim. Se você não tem condições o seu site não tem condições de ajudar a vender esses produtos, provavelmente seu site vai ser muito difícil de viver de publicidade. Eu não estou dizendo que todos os blogs têm que viver de publicidade, mas provavelmente se você está vendo esse webinar, você está preocupado com isso. Então, como esse cara mede as conversões do lado de lá? Provavelmente ele usa o próprio Analytics. No Analytics ele tem ali na parte administrador, onde ele vai cadastrar as metas, né? E aí as metas elas funcionam como? Imagina que ele é um e-commerce. Você clicou lá, adicionar o produto no carrinho. Aí clicou no carrinho, colocou lá, finalizar pedido. Você vai colocar seu endereço para calcular o frete, depois você vai colocar os dados do seu cartão de crédito, e aí você vai colocar finalizar a compra. E aí nesse momento ele vai direcionar você para uma página onde vai falar assim, parabéns, você efetuou uma excelente compra, volte sempre, etc, etc. Essa página que anuncia que você concretizou a venda é uma página de conversão. É uma página que a gente pode dizer para o Analytics, posso vir aqui e colocar venda, colocar tipo destino. Na próxima etapa eu vou colocar como URL de destino essa página onde a venda é concretizada. Toda vez que um visitante chegar nessa página, o Google Analytics vai dizer para o anunciante que uma venda foi efetuada. Eu posso ter outras páginas de conversão. Imagina que eu tenho um formulário para ele se cadastrar. Então ele vai preencher o formulário, dá enviar cadastro. Vai falar assim, parabéns, seu cadastro foi efetuado. Essa tela de parabéns, seu cadastro foi efetuado, também é uma tela de conversão. Então ele vai criar aqui uma meta, cadastro, tipo destino. Na próxima etapa ele vai colocar essa URL da página de parabéns. E aí o analítico vai entender que todo mundo que chegar nessa URL fez um cadastro. E a partir daí o cara consegue medir se todo mundo que chegou que veio da publicidade que ele fez ou não uma conversão. O que mais esse anunciante mede lá do outro lado? Ele consegue medir numa campanha aí, por exemplo, de tweet patrocinado ou post patrocinado, ele consegue saber exatamente da onde veio as vendas. Imagina o seguinte, o cara vai lá e faz 10 tweets patrocinados. Se ele for olhar só o traffic source dele no Analytics, vai dizer que as vendas vieram do Twitter. Agora, se ele quiser saber, por exemplo, quanto veio de cada Twitter especificamente, ele pode pegar o URL que ele está divulgando no Twitter, né, colocar aqui. Aqui no Source ele pode colocar Twitter, no Medium ele pode colocar o usuário ali do Twitter. Vamos supor que estivesse fazendo comigo, ele ia colocar Internei. Ele bota aqui o nome da campanha dele, da Submit, vai gerar uma URL gigante com vários parâmetros. Ele pega essa URL, encurta ela e dá para aquele Twitter específico. Para outro Twitter ele vai gerar outra URL, vai trocar o nome aqui, gerar outra URL e assim para 10 tweets patrocinados, ele vai usar 10 URLs diferentes. E no Analytics, esse cara vai conseguir ver depois, vindo do Twitter, quantos cliques veio de cada um
desses twitteiros. E não somente quantos cliques, ele consegue ver qual o tempo médio de visitação de cada um, ele consegue ver quantas conversões teve de cada um. E aí ele sabe, olha, esse twitteiro aqui valeu mais a pena anunciar com ele do que esse outro cara lá. Às vezes o papel da gente, como produtor de conteúdo, a gente acha muito que é, eu joguei lá a publicidade do cara, resolveu. Então eu fiz o meu trabalho. A questão é, se ele não tem retorno disso, né, se ele não vendeu, ele não ganhou algo com isso, dificilmente ele vai voltar a gastar com você. Então você tem que ter uma preocupação do que acontece do lado de lá, do lado do anunciante, e tentar trabalhar para ajudar. Então, quando o cara vai fazer uma campanha, ele fala assim, cara, como você vai medir isso? Qual é a sua expectativa? Sua expectativa é que gere cadastros, que gere vendas? Porque aí eu posso fazer um texto falando para a pessoa para você cadastrar, para comprar. Né? Como você vai medir a minha performance? É interessante você saber disso, que você consegue fazer uma campanha melhor. E se historicamente você é um cara que sempre faz campanhas boas, provavelmente mais gente quer fazer campanha com você. Uma outra coisa que é importante sobre a forma como é medido lá. Nem toda agência, nem todo anunciante ainda mede assim, mas é uma coisa que seria importante as pessoas começarem a medir dessa maneira. No Analytics, na hora que você vai olhar os números, você pode identificar qual que é o modelo de atribuição. Então, o exemplo que eu acabei de dar agora é o Last Interaction. O cara clica no seu Twitter, e aí ele vai lá, entra no site do cara e compra. E aí o cara vê o seguinte, essa compra veio do Twitter. Agora, muita gente, você pode me dar um argumento, com razão, diz assim, Dinei, o cara às vezes não comprou na hora, mas às vezes ele comprou uma semana depois. Né? E aí esse cara, inclusive, pode achar que a venda nem veio de mim. Por exemplo, o cara entra no site do cliente, curte a fanpage dele no Facebook, segue ele no Twitter, depois o cara divulga uma promoção no Facebook, o cliente vai lá e compra. Mas quem apresentou o site dele, a fanpage dele, fui eu, naquela minha propaganda lá do Twitter. Na semana que vem, se o cara pegar o Analytics, escolher lá no relatório First Interaction e gerar o relatório, ele vai ver que aquele cara que comprou, ele conheceu o site por aquela divulgação que você vê no Twitter. Então tem como o cara ver isso também. E aí, inclusive, um argumento que você pode utilizar. O cara fala assim, eu vou te medir pelas vendas. Aí o cara fala assim, tá, mas assim, você vai dar uma olhada daqui a 1, 2, 3 semanas, ver se os caras que eu levei pro seu site compraram depois. E aí, como é que você faz isso? Cara, lá no Analytics você escolhe First Interaction, você consegue ver isso. Então, é um valor que você está entregando para ele, e ele tem também que medir isso corretamente do lado de lá para conseguir perceber esse valor que você tem. Então, isso é dentro do próprio Analytics, essas opções de Last Interaction, First Interaction, etc., elas só aparecem quando o cara cria metas. Né? Ele tem que primeiro ter criado algum tipo de meta, que eu mostrei aqui nos slides anteriores. Depois que essas metas foram criadas, ele passa a ter essas opções de análise aqui. Pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Então a ideia, recapitulando, né, foi mostrar como você mede o seu próprio blog, como isso influencia a forma como você é avaliado nas campanhas e como o anunciante lá no final está avaliando o seu resultado ou não. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem o processo como um todo, né? Veículo, agência, anunciante. Eu espero que ao entender esse processo todo, ajude vocês a trabalharem melhor o site de vocês, a começarem a se concentrar numa audiência de melhor qualidade, que com certeza isso vai melhorar significativamente os seus ganhos. O próximo webinar a gente vai falar em 17 de setembro, vai ser sobre monetização, vou ensinar vocês a ganharem mais dinheiro, aí eu vou falar um pouco mais aí sobre posicionar anúncios, usar diferentes tipos de anúncio, a Bubox incentiva você a utilizar diferentes tipos de anúncio. Vamos falar aí sobre um pouquinho de divulgação, como você trazer mais audiência e agora, como vocês sabem, medir de qualidade para ganhar mais dinheiro. Se você ainda não é publisher da Bubox, você encontra mais informações sobre como se tornar publisher aqui no bubox.com/publisher. E se você tiver alguma dúvida, né, como falei aqui, eu mostrei várias formas de medir, eu não sei como a Bubox está fazendo, se você quer saber exatamente a Bubox, como é que ela mede tal coisa, você pode tirar mais dúvidas aí no contact@bubox, e isso vai te ajudar. E se você quiser falar comigo, né, você tem aqui no meu About Me mais dados de contato. A gente pode, no About Me, tem meu Facebook, tem meu Twitter, tem meu blog,
tem meu Google+, você pode me perseguir aí na sua rede social preferida, pode me mandar mais perguntas. Tem algumas perguntas aqui, infelizmente nosso tempo ele acabou, mas você fica à vontade de mandar as perguntas diretamente. Meu e-mail também é internei@gmail.com e a gente vai se falando. Depois isso aqui vai estar também no Twitter, siga aí a Bubox, me siga para vocês verem esse vídeo e os slides na íntegra que eu já vou jogar no SlideShare. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até o próximo webinar em 16 de setembro. Um abraço, até mais.